Agora sim. Então, vamos ver a parte do regimento interno. Como o regimento interno tem 79 páginas, a gente não vai ver, por enquanto, né, a gente não vai ver artigo por artigo, como a gente fez das leis anteriores, né? Quem sabe, mais para frente, né, quando abrir o edital e tá isso aqui lá. Mas, pelo que eu vi da quantidade de questões, assim, procurei as questões na internet sobre o regimento interno e realmente é, é muito, quase não tem questão, né? Uma questão só que teve em 2024 e olha lá, né? Então vamos colocar aqui, ó. Mas vamos fazer um resumão sobre o regimento interno, para a gente ter uma noção como ele funciona, né? Aquele slide aqui, é o resumo do slide. Está compartilhando para vocês, né, o slide. Isso? Assim. Então, o regimento interno do TCE São Paulo, né? Só para a gente ver como é que funciona o TCE. Então, aqui a macroestrutura tem os órgãos deliberativos. Tá meio difícil de enxergar aqui, né? Mas a gente vai na lei, dá para ver melhor. Aqui é o Tribunal Pleno, primeira e segunda Câmara e o julgador singular. Essa é a estrutura de como funciona o TCE, né? A gente tem a administração superior. Aqui temos presidência, vice-presidência e corregedoria. E auxiliares de controle, suporte técnico e legal, secretaria, diretoria-geral, Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda do Estado. Pegando a lei mais fácil. Yeah. Já no artigo 1º mostra isso, né? Tem os órgãos deliberativos, né? Que é o Tribunal Pleno, que é a instância máxima do órgão. Ele vai julgar, é, ele vai julgar objetos assim mais caros, vamos colocar assim, ou a gente vai ver valores acima de 200 mil, o FESPES, unidade fiscal, né, do Estado de São Paulo, que dá mais de 7 milhões e 600 mil, aí é o Tribunal Pleno que vai julgar. Deixa eu entrar aqui. Ah, já entrou. Então, daí tem a primeira e a segunda Câmara. Ah, minto. Acima de 200 mil, quem vai julgar a primeira e a segunda Câmara, aí o recurso vai para o Tribunal Pleno. E abaixo de 200 mil, o FESPES é o julgador singular, né? Ele compreendido os conselheiros e conselheiros ou substitutos auditores. Conselheiros substitutos, além dos 7 que constituem o Tribunal de Contas, tem os conselheiros substitutos, né? Como o próprio nome diz, para substituir eles, né? Em caso de licença, férias, etc. Órgãos da administração superior, tem a presidência, a vice-presidência e a corregedoria. Órgãos de direção, supervisão e controle, Secretaria, Diretoria-Geral, Departamento-Geral de Administração, Departamento de Tecnologia de Informação e o órgão auxiliar, Gabinete Técnico da Presidência. Aqui ainda não informou, vai informar aqui, né? Funcionam junto ao Tribunal, ao Ministério Público de Contas, à Procuradoria da Fazenda do Estado, okay? Da forma estabelecida nesse regimento interno. Então, essa é basicamente a estrutura do Tribunal de Contas. Aqui. Então, como eu falei, tem o Tribunal Pleno, que é a instância máxima, as câmaras primeira e segunda julgam, né, as causas maiores, o julgador singular as causas menores, aí qualquer recurso vai para o Tribunal Pleno. Cada câmara ela é composta por 3 membros cada. Então vai dar total 6, e ainda falta um presidente.
Então, o total vai dar 7 membros do TCE. Além disso, também tem os auxiliares, conselheiros auxiliares. O jogador singular, a base operacional de volume, atuação individual dos conselheiros e dos conselheiros substitutos auditores para processos de menor complexidade. Então, resumindo, né, até 200 mil UFESPs, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, o jogador singular vai julgar. E acima disso, vai para a primeira e segunda Câmara com posse de 3 membros cada. Vai em uma dessas câmaras. Estatuto dos Conselheiros, prazo e travas, posse e exercício, 30 dias consecutivos após a nomeação, por igual período, critério de antiguidade, ordem de prevalência, data do exercício, data de nomeação, tempo de exercício público e idade, o mais idoso prevalece. Trava de férias, detalhe, eles têm 60 dias de férias anuais, né? O conselheiro do tribunal. Proibições de ausência simultânea, então não pode presidente mais vice-presidente se ausentarem ao mesmo tempo, não é permitido. Mais de 4 conselheiros ao mesmo tempo no tribunal também não pode, porque o total é 7, então 4 já é acima já é maior que a metade, né? Daí tem os substitutos para substituir. Aqui não fala a quantidade de substitutos, mas imagino que seja pelo menos 4, né? Para poder substituir esses 4 aqui que podem se ausentar. E mais de 2 conselheiros ausentes da mesma Câmara. Cada Câmara tem 3, então não pode passar de 2, senão ela fica sem conselheiro, né? Basicamente. Sem conselheiro titular. Mecânica de governança, eleição e sucessão. Eleição da direção. A presidência, vice, corregedor. O mandato é de 1 ano. O quórum mínimo é de 4 votos, porque é composto de 7 pessoas, então 4 é a maioria, né? Se nenhum atingir, vai para o segundo escrutínio. Se persistir o empate, maioria relativa, né? Quem obteve mais votos ganha. E se mesmo assim tiver empate, elege-se o mais antigo do cargo, C igual o mais idoso. Cadeia de substituição. Se o presidente se ausentar, fica o presidente no lugar. Se o vice-presidente se ausentar, não é permitido que os dois se ausentem, mas pode acontecer alguma doença, alguma coisa assim, né? Aí o presidente da outra Câmara fica no lugar. E se esse também se ausentar, aí o conselheiro mais antigo. Tem conselheiros são substituídos por substitutos auditores por sistema de rodízio de licença férias. Tribunal Pleno. A balança do Tribunal Pleno, o próprio presidente em exercício na sessão vota para desempatar. Então, a Câmara, as duas câmaras são compostas por 3 membros cada, do total 6, né? Então, uma Câmara vai fazer a votação, né? Então, com 3, não tem como empatar. Mas se porventura acontecer algum empate, aí entra, por causa de licença, ou não sei como é que funciona, acho que por falta de. Não tem nem substituto, não sei. Então, o que vai desempatar é o presidente, né? Daí, no caso, no Tribunal Pleno, aí imagino que seja composta de todos, né? Os 6 mais o presidente. Então, daí com 6 pode ter empate, aí o presidente desempata. Exceção crítica. Se o presidente já houver votado na condição de relator no processo, aplica-se outra mecânica. A balança das câmaras. Como as câmaras possuem 3 membros, empates são atípicos. Quando ocorrem, aí o presidente da Câmara não desempata. Ele convoca o presidente do tribunal para proferir o voto de desempate. Então, cada Câmara é composta por 3 membros. Um deles deve ser o presidente, né? Daí tem o presidente do tribunal, que abrange os 7. Depois a gente vai ver uma aplicação prática de uma situação, né, passível, né, de ir para o tribunal, para a gente entender melhor.
Matriz de competências deliberativas, tem a conta do chefe do executivo, tem a conta do governador, passa pelo Tribunal Pleno, parecer prévio, prefeitos e municipais, câmaras, passa pelas câmaras, parecer prévio, contas de órgãos legislativo indiretos, mesas da Câmara Municipais, passa pelas câmaras, julgamento, e entidades municipais indiretas, substituto ao auditor. Contratos, ajustes e repasses. Isso aqui para mim é cara de questão, né? Se acaso cair. Então, maior ou igual a 200 UFESPs, cada UFESP em torno de R$ 38 hoje, né? Então, maior a 200 mil UFESPs é em torno de 7.600.000. Então, a partir disso, quem vai julgar é maior ou igual a 200 mil, quem vai julgar são as câmaras, uma das câmaras. E abaixo de 200 mil, o estadual, o conselheiro singular que vai julgar. E se for abaixo de 200 mil, municipal barra estadual, conforme matéria, aí substituto ao auditor. Ok? Admissões e aposentadorias, regra geral, substituto ao auditor, exceto cúpula dos poderes. Aqui fala de sessões e quórums, terça-feira, às 10 horas, segunda Câmara, presença de todos os 3 membros. Às 14 horas, primeira Câmara, presença de todos os 3 membros. Tribunal Pleno na quarta-feira, aí o quórum mínimo é de 4 julgadores, mais presidente. Então parece que só tem na terça e na quarta julgamento. Sessões extraordinárias ocorrem por necessidade ou conta do governador. Sessões especiais podem para posses e eleições. Sustentação oral assegurada a interessados ou advogados, que eles têm 15 minutos, né, para se defender. Vedação absoluta, não se admite sustentação oral em embargos de declaração ou agravo contra indeferimento destes. Matriz de diagnóstico recursal, os recursos que são permitidos, né? O recurso ordinário, prazo de 15 dias, efeito suspensivo, julgador pleno ou câmaras. Gatilho, contra decisões finais do singular ou das câmaras. Então, se houver julgamento do singular, imagino que deve ir para as câmaras, aí já não sei direito. E contra das câmaras vai direto para o pleno, ou todos vão para o pleno, aí não lembro. Aí não sei dizer. Imagino que todos devem ir para o pleno, né? Mas aqui fala que o julgador pode ser o pleno ou a câmara. Pedido de reconsideração. Prazo 15 dias, efeito suspensivo, tribunal pleno, que é o julgador. O gatilho, decisões de competência originária do pleno. Pedido de reexame, 30 dias. Julgador, tribunal pleno, gatilho exclusivo para parecer prévio, governador e prefeitos. Agravos, 5 dias, sem efeito suspensivo. Os prazos e o processo vão ocorrer normalmente, né? Daí terão 5 dias para o agravo. Órgão, quem vai julgar é o órgão colegiado, que é composto pelos 3 de uma das câmaras. O gatilho contra decisões preliminares ou despachos. Embargo de declaração, 5 dias, suspende prazo para outros recursos, julgador, relator ou colegiado. Gatilho, corrigir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Agora, contas do governador. Rito de urgência. Tramitação acelerada, estruturada para garantir a emissão de parecer prévio dentro do exigido prazo constitucional. A escolha do relator, designação por rodízio estrito entre os conselheiros mais antigos, prazos comprimidos. O Ministério Público e Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda Estadual dispõe de apenas 2 dias para a manifestação. Blindagem contra atrasos, o relator possui o poder-dever de indeferir pedidos de diligências considerados protelatórios que ameacem o cronograma constitucional. Medidas cautelares, exame prévio digital,
tribunal pode requisitar editais e suspender certames cautelarmente ante indícios de ilegalidade. 72 horas, assessoria técnica, manifestação primária, e tem esse prazo de 72 horas. 48 horas para a Secretaria de Diretoria Geral, análise e controle. 24 horas para o Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda do Estado, prazo individual de manifestação final. Modelo monocrático, o relator pode suspender o edital individualmente com a obrigatoriedade de submeter a decisão ao pleno na sessão seguinte, a de referendo. Fundamento da jurisprudência, consultas e súmulas. As consultas devem versar exclusivamente sobre dúvidas na aplicação da lei em tese, sem menção a casos concretos. E as súmulas registram a jurisprudência predominante, pacificada e firme do Tribunal de Contas, balizando os julgamentos futuros e garantindo segurança jurídica aos jurisdicionados. Esses são, imagino que sejam os acórdãos que eles fazem, né? Daí eles determinam uma situação e isso vira uma súmula. Imagino que seja isso. Eles determinam um padrão de julgamento, né? Que vai valer para outros relacionados. Órgão de atuação independente, a linha divisória, o Ministério Público de Contas, defesa da ordem jurídica abrangente, alcance parecer obrigatório em todos os processos de jurisdição do tribunal, prazo geral 10 dias para pronunciamento, que é prorrogável. A Procuradoria da Fazenda do Estado, a defesa estrita da Fazenda do Estado, alcance parecer obrigatório apenas em feitos de natureza estadual. E prazo geral 10 dias úteis para a manifestação. Né? Cuidado com a distinção de dias úteis. Um fala de 10 dias de pronunciamento, outro fala 10 dias úteis. Engrenagens processuais relevantes, contagem de prazos, é o padrão que a gente conhece, que é excluir o dia do começo e incluir o vencimento. Publicação no Diário Oficial, ciclo de vida físico, né? O processo de e-mail físico pode ser eliminado após 5 anos de trânsito julgado, exceto os com valor histórico, né? E pronto. Vamos ver uma aplicação prática aqui para a gente entender melhor como é que funciona. Como é que funcionaria não é esse. Então, aplicação prática, eu fiz duas aplicações práticas, uma de 5 milhões e outra de 10 milhões, para poder pegar os dois casos acima de 200 mil, né, e abaixo de 200 mil o FESPES, né. Vamos pegar o mais light, 5 milhões, que é abaixo de 7 milhões e 600 mil, né. Então, processamento e fiscalização de obra pública estadual. Este documento detalha a aplicação prática das normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em um cenário de execução de obra pública por órgão estadual, com valor estimado em 5 milhões. O roteiro abrange desde a fase do edital até o julgamento final da execução contratual. Então, fase pré-contratual, exame prévio do edital e medida cautelar. Antes da formalização do contrato, o procedimento licitatório está sujeito ao controle preventivo do TCE. Requisição de informações e suspensão, né? Tem os artigos citados aqui. Proposta de conselheiro. O tribunal pode, por iniciativa própria ou provocação do Ministério Público de Contas, da Procuradoria da Fazenda do Estado ou de licitante, requisitar cópia do edital para análise. Ou da suspeita de irregularidade, então eles podem fazer isso, né? Medida cautelar. Havendo urgência ou indícios de ilegalidade, o relator pode suspender o certame individualmente, a de referendo do Pleno, ou submeter a matéria ao Tribunal Pleno. Feito sumaríssimo, que é o mais rápido possível, mais célere.
Assessoria técnica e jurídica manifesta-se em 72 horas, aqueles prazos que a gente viu. O MPC e o PFE tem 24 horas cada para a vista. Secretaria de Diretoria Geral manifesta-se em 48 horas. Decisão de mérito deve ocorrer em até 25 dias úteis após o recebimento das informações do órgão estadual. Instrução processual e fiscalização. Uma vez assinado o contrato de 5 milhões, o processo é autuado e inicia-se a fase de fiscalização da execução. Então, deu-se início ao contrato do processo, né? Não, o contrato ele foi assinado, então há suspeita de irregularidade, então entra-se com um processo para ver a situação dele. Atuação e triagem. A sessão de protocolo deve protocolar e autuar o processo em até 3 dias úteis após a entrada no tribunal. Então, terão 3 dias úteis para dar início ao processo, né, que agora é tudo digital, né, para poder dar seguimento a toda a auditoria necessária. O processo é encaminhado para a fiscalização competente para análise da documentação e preenchimento dos modelos de auditoria. Tem mouse ruim. Prazo de auditoria. Prazo inicial, as áreas de fiscalização têm até 60 dias para ultimar os procedimentos de auditoria. Esses 60 dias também vai se aplicar no outro modelo, né? Mais caro. Diligências. A fiscalização pode solicitar documentos ou esclarecimentos diretamente ao órgão estadual. Se houver necessidade de ofício formal, este será determinado pelo preparador do feito, relator ou julgador singular. Ordem cronológica. A instrução deve respeitar a ordem de entrada dos processos, salvo prioridades legais. Competência de julgamento. A definição de quem julgará o contrato de 5 milhões depende da unidade fiscal do Estado de São Paulo, o FESPES, né? Então, abaixo de 200 mil, vai para o juiz singular, e acima de 200 mil, para a primeira ou segunda Câmara. Enquadramento do valor, julgador singular, conselheiro, compete a conselheiro, atuando de forma monocrática, julgar contratos de obras e serviços de engenharia da administração estadual com valor abaixo de 200 mil FESPs. Então, é esse caso aqui, porque a obra é de 5 milhões, é abaixo de 7 milhões e 600 mil. Então, se fosse acima disso, é a primeira ou segunda Câmara. Distribuição e julgador certo. A distribuição é feita por sorteio eletrônico. Prevenção. Relator que julgar o pedido principal, o contrato, torna-se julgador certo para apreciar termos aditivos, modificativos ou execução contratual posterior. Se vai para um julgador singular, então é um só. Se vai para uma das câmaras, aí é feito o sorteio para definir também quem vai ser o relator, né? Um dos três vai ser o relator. Manifestações obrigatórias. Em processo de natureza estadual, o regimento exige a oitiva de órgãos específicos antes da decisão. Então, a PFE, Defesa do Estado, a gente já viu, eles têm 10 dias úteis para isso. O MPC, eles têm 10 dias, não fala que é úteis. Defesa da ordem jurídica. E o SDG, Assessoria Técnica Final, em caso de divergência ou ilegalidade. Ok. Aqui tem alguns prazos também, dos recursos que a gente viu, né? Bem, então esse é o caso de obra de 5 milhões. A de 10 milhões que basicamente vai mudar é quem vai julgar, né? Que seria uma das câmaras. Vamos ver aqui. Então, compete privativamente as câmaras, primeira ou segunda, o julgamento de contrato de obra, serviço de engenharia, do valor igual ou superior a 200 mil ofertas. Então, o julgamento não será monocrático, singular, mas colegiado. E vai envolver 3 conselheiros. Relatoria. O processo será distribuído a um conselheiro relator que presidirá a instrução. A gente viu lá, vai ser por sorteio, né?
Atuação da auditoria no controle externo. Aqui a atuação nossa atuação, né? Se a gente entrar no, quando a gente entrar no TCE. O auditor de controle externo, atuando nas diretorias de fiscalização, unidades regionais, é o braço técnico indispensável para a instrução do processo. Suas funções, conforme o regimento interno, incluem instrução processual e análise técnica, vai analisar toda a documentação, examinar a legalidade e regularidade de atos da licitação e do contrato, inclui projeto básico, executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentais e cronogramas físico-financeiros, que é a lei de licitação, que a gente viu artigo por artigo. Se for PPP, também tem as leis específicas para isso, né? Prazo de fiscalização. As áreas de fiscalização têm o prazo de 60 dias, para também os mesmos 60 dias para ultimar o procedimento de fiscalização após a entrada dos processos ao tribunal. Diligências técnicas. Fiscalização, verificação de cronograma, elaboração de relatório e parecer, e manifestação de mérito. Ok. O resto é meio que parecido, né? Bem, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram relatar? Então a gente vai para as questões. Tá. Fazer o teste. Minha prévia não foi muito boa, não. Mas vamos ver vocês aí. De acordo com a organização do Tribunal de Contas, quais são os órgãos que compõem os órgãos deliberativos do tribunal? Presidência, vice-presidência e corregedoria. Tribunal Pleno, primeira Câmara, segunda Câmara e julgador singular. Secretaria, Diretoria Geral e Departamento de Administração e Tecnologia. E Tribunal Pleno, Câmara e Ministério Público de Contas. Letra B. Show de bola? É. Tribunal Pleno, primeira e segunda Câmara e o julgador singular. Próxima. Qual é o primeiro critério utilizado para regular a antiguidade dos conselheiros do TCE? Pelo tempo total de serviço público prestado ao Estado, pela data de exercício no cargo, pela idade do conselheiro empossado ou pela data da nomeação no Diário Oficial Eletrônico? As palavras aqui não ajudaram muito, não, mas vamos ver. Eu chutaria na A. A ou B? Daí considera o tempo de exercício a, é, ou a idade. É um dos dois critérios, seria. A idade é depois. Primeiro é o tempo de exercício e depois se empatar vai pra idade, não é? Basicamente isso. Então, qualquer? Não sei, eu iria na A. Deve ser a B. Não entendi. Ou é B. Ou A. Sei lá, a resposta meio esquisita a redação. É. Então, gabarito é a letra B. Pela data do exercício do cargo, né? A antiguidade estabelecida primordialmente pelo momento em que o conselheiro efetivamente entra em exercício de suas funções. É, isso. Só que Eu a A fala o penso. tempo de exercício geral é o terceiro critério na hora de desempate, aplicado após data de exercício e de nomeação. Uhum. Tá certo. Para a eleição do presidente, vice-presidente e corregedor, qual é o quórum mínimo de votos necessário para que um conselheiro seja considerado eleito? 2/3 dos votos dos conselheiros e conselheiros substitutos auditores, o mínimo de 4 votos, unanimidade dos conselheiros titulares com direito a voto, maioria simples dos conselheiros presentes na sessão especial.
4 votos. B? É. O conselho ele é composto por 7 membros, então pega-se a maioria, né? Maioria simples. Isso. Estabelece que o conselheiro deve, acho que é a maioria absoluta, né? Que é a maioria do total. É, acho que sim. Agora eu não sei se é maioria simples ou absoluta que fala. Mas é maioria do que tiver lá. A maioria simples é 50% mais um, né? É a minha maioria absoluta. A maioria absoluta é a maioria do total. Isso. Só que aqui vai ter todas as duas, a simples e a absoluta, né? Estabelece que o conselheiro deve alcançar pelo menos 4 votos para ser proclamado eleito no escrutínio inicial. Daí, como a gente viu, né? Se houver empate, vai para o segundo escrutínio. Se houver empate, aí conta o tempo de exercício, né? A data. Se houver empate, aí o mais idoso. Em relação às férias dos conselheiros e conselheiros substitutos auditores, qual das seguintes restrições é imposta pelo regimento interno? A. Presidente e vice-presidente não podem estar em férias ao mesmo tempo. As férias devem obrigatoriamente ser gozadas de forma ininterrupta por 60 dias. Não pode gozar férias mais de seis conselheiros simultaneamente. E conselheiros substitutos auditores não podem gozar férias no mesmo período que o conselheiro que substitui. D. Qual? Letra D. D de dado? Isso. Eu vou na A. Eu vou de A também. B. Bem, letra A. Por que não é a D? Embora a substituição dependa da disponibilidade, o regimento não proíbe gozo de férias, prevendo substituição por outro auditor nesses casos, né? O que pode acontecer? Como aqui, o regimento não fala quantos conselheiros substitutos haverá, mas imagino que seja 4, pelo menos 4, para poder substituir 4 membros do tribunal, que é um limite, né, que pode tirar férias ao mesmo tempo, né? Só que se um só estiver de férias, daí um conselheiro substituto vai substituir e os outros podem tirar férias livremente também, né? É por isso que não é D. Então, a letra A é a resposta. O presidente e o vice não podem entrar de férias ao mesmo tempo. Pode acontecer de eles ficarem afastados? Sim, por causa de licença de saúde, é um exemplo. Aí vai entrar o presidente, não lembro. Daí, no lugar do presidente, entra o vice-presidente. E no lugar do vice-presidente, entraria o presidente Das câmaras. de uma das câmaras, né? É. Isso aqui é cara de questão, né? Os valores. Qual o limite de valor UFESPES para que contratos de obras e serviços de engenharia sejam julgados por um julgador singular em vez de uma das câmaras? Valores acima de 200 mil UFESPES, valores abaixo de 200 mil, valores abaixo de 100 mil UFESPES ou qualquer valor desde que o contrato seja municipal. B de Bob? Abaixo de Abaixo de 200 200. mil, aí vai ser julgado por julgador singular, né? Então, sobre o recurso ordinário, qual é o prazo para interposição e qual é o seu efeito padrão? Prazo de 5 dias úteis e destina-se apenas a corrigir omissões. Prazo de 30 dias e não interrompe a contagem de outros recursos. Prazo de 15 dias e possui efeito suspensivo. Ou prazo de 10 dias úteis e possui apenas efeito devolutivo.
O recurso comum, ele é de qual prazo? Lembra? 15 dias. Na dúvida, vai no 15. A gente viu lá no nosso modelo, nosso slide. Deixa eu ver aqui. Tabela, né? Esse aqui? É esse. Recurso ordinário. Só ver a quantidade de letras. Aqui eu acho que não tem 15, tem 16, né? 15 dias. Pedido de reconsideração, 15 dias também. Reexame 30 dias. Agravos, embargo e declaração são 5 dias, né? E não tem efeito suspensivo, basicamente. Então, voltando às questões. Vamos lá, próxima. Quem tem legitimidade para interpor uma denúncia perante o Tribunal de Contas relatando ilegalidade na administração pública? Apenas empresas que participaram do certame licitatório questionado, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, apenas o Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda, ou somente funcionários públicos que tenham conhecimento direto do fato? Qualquer cidadão. Letra B. De bala? Que ficou na cara, né? Porque as outras meio que entregam com a pena somente, né? Então, no que tange a contagem de prazos processuais em dias, qual regra foi consolidada pela resolução tal e mantida no regimento? Isso aqui é padrão para qualquer prazo, basicamente, né? Computam-se os dias corridos, incluindo férias e finais de semana, computam-se somente os dias úteis, os prazos são contados em horas a partir da disponibilização no diário oficial, ou a contagem exclui o dia do vencimento e inclui o dia do início. Cara, geralmente é a D. Acreditado? Isso. Uhum. Só que ali Eita. está invertido, ó, porque na verdade é o contrário. Ali. A contagem exclui o dia de início e inclui o dia do vencimento. Tá invertido. Pegadinha. Então, no geral, o regimento interno ele é computado em dias úteis, né? É verdade, é a B. E aqui e a D está invertida, né? Exclui-se o dia do início e inclui o dia do término. Ok? E quando for disponibilizado no Diário Oficial, começa a computar a partir do primeiro dia útil seguinte. 9. Qual medida o tribunal pode adotar cautelarmente diante de indícios de irregularidades graves em editais de licitação? Aplicar multa ao prefeito e secretário antes da apresentação de defesa, suspender o certame até a decisão final ou adoção de medidas corretivas, anular imediatamente concurso público sem ouvir a administração ou bloquear as contas bancárias da prefeitura preventivamente. Suspender Bola. preventivamente. Letra B. Bem, isso mesmo. O tribunal tem o poder de paralisar licitações preventivamente para evitar gastos indevidos ou prejuízos à competitividade. É mais normal do que parece, né? O que acontece se o tribunal pleno não atingir o mínimo de 3 votos concordantes em uma deliberação? O processo é automaticamente remetido ao Tribunal de Justiça. O presidente decide sozinho pelo voto de qualidade, mantém-se a decisão proferida anteriormente pela Câmara, ou a decisão é considerada inexistente e o processo é retirado de pauta.
Presidente que dá a carta daí. O presidente Letra decide B. sozinho? Isso. Ele tem o voto de desempate ou o voto de qualidade. Cara, esse voto de qualidade eu não lembro, não. Só do desempate. Mas vamos ver aqui. Não. O voto de desempate do presidente ocorre quando há empate entre correntes formadas, e não quando o quórum mínimo de concordância não é atingido, né? Estou correto a letra D, a decisão é considerada inexistente e o processo é retirado de pauta. Ah, aqui tem um pega aí que é o seguinte, ele está falando ali em deliberações do pleno, não é? Isso, deliberação. Se eu não me engano, quando é aquele, não sei se tem uma outra coisa lá, não sei se é das câmeras, alguma coisa assim que o presidente pode votar, mas não sei se é em todo tribunal também, eu já li alguma coisa sobre, mas aí tá certo, do pleno não pode mesmo, tem que ter o quórum mínimo. Uhum, tá certo. Mas eu vou ver melhor essa parte sobre o voto do presidente. Mas pelo que eu vi até agora, o presidente não vota, né? A não ser para desempate, mas no caso, como falei, para desempate, né? É que é um rolo, sei, cada regimento interno tem umas peculiaridades. Aí você vai estudando um monte de tribunal aí, vai virando bagunça. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte não tem recurso ordinário. É outro nome. Ah, muda o nome, né? É, O recurso existe, mas muda o nome. Então, não sei se o prazo muda também. Acho que o prazo é padrão de 15 dias, né? Bem, então, finalizamos essa parte aqui. É um resumo aí do regimento. Então, para a parte 2, é o Gabriel, né? Vou abrir. Sistema de controle na administração, que vai falar da Constituição Federal, artigos 70 e 74, né? Vamos lá. Constituição Federal. Esse trecho aqui, essa seção da Constituição, vai falar sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, esses 5 itens aí, tá? Quem cabe essa fiscalização. Super pertinente para questão de controle, né? Os órgãos de controle. Tá dando para ver bem a tela aí, pessoal? Sim. Beleza? Então, ok. Então, vamos lá. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, tanto direta quanto indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Então, quanto a esses 5 itens aqui. Então, legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Parte mais importante, será exercida pelo Congresso Nacional. Isso aqui é a peguinha, né? A gente vai por quem que exerce de fato o Congresso Nacional, tá? Mediante o que? O controle externo. O controle externo, no caso da União, TCU, Tribunal de Contas da União, ele apoia, né? Ele está de braço ali, mas é exercido de fato pelo Congresso Nacional. Isso aqui tem que entrar na cabeça. E, obviamente, pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, basicamente, tem o controle externo, que vai vir fiscalizando, fazendo a fiscalização de todos esses itens, contabilidade financeira e tal. Congresso Nacional que faz isso, e o controle externo vem de apoio, né, mediante o controle externo. Então, os tribunais de contas. E aí, né, cada um vai ter o seu sistema de controle interno, sistema de controle interno de cada poder. Beleza. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, então,
Se tiver pública ou privada, no caso, se envolver grana, dinheiro, então está utilizando, arrecadando, guardando, gerenciando ou administrando dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, tem que prestar contas. Então, prestação de contas aí é a obrigação de toda pessoa física ou jurídica que estiver envolvida com dinheiro, basicamente, dinheiro público. E vamos lá já para uma questão aqui, já para treinar isso aí. Então, basicamente, está falando aqui o trechinho do artigo 70, que a gente acabou de ver. A pergunta, basicamente, vai estar aqui, ó. Considerando o disposto nesse artigo, no artigo 70, o titular do controle externo, então, o titular do controle externo da administração pública se refere a Titular é sempre o legislativo. O auxiliador é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele é um instrumento do Poder Legislativo, né? isso. Exatamente. Então, essa pega, né? Titular sempre Poder Legislativo. O braço aí que vem para poder auxiliar é o Tribunais de Contas. Tá? Então, protagonista Poder Legislativo, vamos dizer coadjuvante, né? Tribunal de Contas. Então, o Poder Judiciário não é por quê? Porque o Poder Judiciário não exerce o controle externo. A função do Judiciário é a jurisdição, ou seja, resolver conflitos e garantir a aplicação das leis. Os tribunais de contas, né, embora os tribunais de contas auxiliem o Congresso Nacional no controle externo, eles não são os titulares desse controle, eles atuam como órgãos auxiliares. Então, Tribunal de Contas, órgão auxiliar. Aí, setor de controle interno. É incorreto porque o controle interno ele é realizado dentro de cada órgão do poder. Então, controle interno é interno, como o nome já diz, né? Como uma forma de autoverificação. Autoverificação. Então, dentro do próprio órgão, está fazendo já a sua fiscalização. E ele contempla, mas não substitui o controle externo do Poder Legislativo. Então, aí essa distinção de controle interno e externo, né, tem que estar ciente e quem são os responsáveis aí, por cada um. Que no caso do externo é o Legislativo. Mais um aqui. Aqui, de novo, fala sobre todo esse trecho, tá? Do artigo 70, aí vem aqui. Afirma-se cada vez mais que as entidades objeto da fiscalização governamental passem a ser instrumentalizadas com o sistema de controle interno, que, além de subsidiar o controle externo, assegura a existência de um controle na extensão proposta pela lei, exercida preferencialmente de forma preventiva, concomitante aos atos de gestão. Além da obediência aos princípios constitucionais, o exercício do controle interno, em termos de gestão, deve avaliar a obediência a princípios próprios de controle interno. Deve haver uma separação entre as funções de autorização e aprovação de operações, de execução, de controle e de contabilização. Ele quer saber qual que é esse princípio do controle. Que princípio que é esse que tem essa definição? A segregação de funções, né? Essa aí é só para ver se o cabo tá esperto. Se não dormir. Interpretação a gente viu A lei de bastante na lei licitação fala 14. disso também, né? Uhum. É isso aí. Direto ao ponto. A lei de licitação fala disso daí também, né? Que o mesmo fiscal ele não pode atuar tanto no projeto quanto no contrato, né? Basicamente isso. Uhum. A análise de propostas. Uhum. Tem que ser pessoas diferentes. Então é isso aí, tá. Prosseguindo. Artigo 71, né? Então vamos lá, seguir agora.
Controle externo aí, então, novamente ele frisa aqui, ó, ele repete muito, é a cargo do Congresso Nacional, Legislativo, Poder Legislativo, né? Será exercido com o auxílio do quem? Do Tribunal de Contas da União. Estamos falando, né, de federação. Então, Tribunal de Contas, TCU, que vai ser o quê? Vai ter essas competências. Quais são as competências aí do TCU? Apreciar, palavrinha importante, ó. Apreciar. Tem apreciar e tem julgar. Apreciar as contas prestadas anualmente, o quê? Pelo Presidente da República, mediante o que parecer prévio deverá ser elaborado em importante 60 dias, né? Tem número, a gente tem que estar atento aí, 60 dias. A contar do seu recebimento. Então, cara de prova, trocar isso aqui, né? Julgar as contas do presidente da República, não. O TCU, ele aprecia as contas do presidente da República. É importante guardar esse número, 60 dias, então, como está aqui explícito, então, cara de questão também. Então, esse parecer prévio aqui vai ter que ser emitido em 60 dias. Aí agora sim, julgar, aí o verbo julgar. O que seria o julgar? As contas do quê? Dos administradores, dos demais responsáveis por dinheiros. Então, um secretário lá, né? Ministro. Então, aqui sim vai ser julgado as contas deles, os bens e valores públicos da administração, direta e indireta, incluindo as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa, perda, extravio, outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Beleza. Aí vem de novo o verbo apreciar. Apreciar, então, para fins de registro, que é a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, como que está sendo, né? Essa admissão de pessoal, né? Se não tem irregularidades lá. A qualquer título, tanto na administração direta ou indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo em provimento em comissão. Então, excetuado esse caso, exceto os cargos de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias. Então, também não entra. Em vermelhinho, né? Vou ficar em vermelho aqui, ó. Não entra aqui esse caso. Tá? Excetuado as nomeações dos cargos de provimento em comissão e concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriormente que não alteram o fundamento legal do ato. Então, apreciar a parte de admissão do pessoal, com as exceções de comissão, né, provimento de comissão e concessão de aposentadoria, reforma e pensões. O que mais que é de competência aqui do TCU? Realizar por iniciativa própria na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas, aí tanto do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Então, essa parte de inspeção, auditoria de todos esses itens, que é o título lá da norma, né? Fiscalização de toda a parte contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O que mais? Fiscalizar contas nacionais aí das empresas supranacionais, cujo capital social a União participa, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. O que mais? Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio. Isso quem trabalha em prefeitura, quem trabalhou em prefeitura, né? Quando tem recurso federal, vai ter, né, caso de fiscalização dos tribunais de contas. Então, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a estados, Distrito Federal ou a município. Se tiver recurso repassado pela União para esses outros entes, fiscalização, Tribunal de Contas. O que mais? Prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional pode pedir informação. E aí, o TCU tem que prestar informação. Por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões. Sobre o quê? Sobre a fiscalização, de novo. Repete bastante esses 5 itens. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Comentar alguma coisa?
Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas, sanções. Então, sanções aqui, ó. Aplicar sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, aplicação de sanções. Acabando. 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias para o exato cumprimento da lei. Se tiver uma ilegalidade, tem uma ilegalidade, então vai exigir, né, assinar um prazo aí para que seja resolvido, né, essa situação. E a última, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal. E, por último, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Aí aqui tem 4 parágrafos. Você vai falar o quê? No primeiro parágrafo a gente tem, no caso de um contrato, né, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente o quê? Pelo Congresso Nacional. Então, quem faz esse ato é o Congresso Nacional. E solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, no caso de contrato, se tiver um contrato, o ato aí de sustação é direto pelo Congresso Nacional. Aí, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, aí vem outro prazo de 90 dias. Se no prazo de 90 dias não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo passar esses 90 dias e não efetivar as medidas, o tribunal vai ter que decidir, né, a respeito disso. O parágrafo 3º, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Então, vai ser gerada aí essa pendência, né, essa cobrança, né, na decisão do tribunal. Acho que eu já vi questão, tipo, essa cobrança, né, essa cobrança não vai ser feita pelo tribunal, é gerado esse título executivo, mas não é o tribunal que vai gerar nessa cobrança em si. O 4º, o tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, importante também, ó, trimestral, então, 3 em 3 meses, e anualmente, relatório de suas atividades. Então, o Tribunal de Contas também tem que prestar contas, né? Então, o tribunal tem que encaminhar para quem? Para o Congresso Nacional. Então, o TCU lá encaminha para o Congresso Nacional de 3 em 3 meses e anualmente, o quê? Os relatórios de todas as suas atividades. Vamos fazer algumas questões aqui para não ficar maçante. Vamos lá, ó. Assim, ó, de acordo com o artigo 70, quem compete controle externo? Fala mais lá, né? Letra D. Compete controle externo da Dívida. União. Congresso Nacional, auxílio do Tribunal de Contas, exatamente. O Ministério Público não faz parte do controle externo, então? Lá no A. Qual que é? Repete a pergunta. A letra A, o Ministério Público, ele não faz parte do controle externo? Na verdade, o Ministério Público é um órgão de controle de legalidade dentro do Tribunal de Contas, né? Ele, propriamente dito, ele não faz controle externo, ele faz o controle de legalidade dos atos do tribunal. Inclusive, ele pode representar contra o tribunal e a favor do tribunal. É como se fosse um advogado ali olhando para o que o tribunal está fazendo. Hum. Ele controla o controle externo. Ele controla a legalidade dos atos, né, do Tribunal de Contas e também utiliza como defensor do tribunal também. Ele é um órgão basicamente autônomo dentro do Tribunal de Contas, mas a autonomia dele é conta somente
dos atos, né? Porque o tribunal que mantém o patrimônio, os custos, tudo isso aí, né? É um órgão vinculado ao Tribunal de Contas, mas ele não é subordinado ao Tribunal de Contas. Ah, sei. Beleza. Beleza. Segunda questão, qual o prazo do Tribunal de Contas da União elaborar um parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República? Letra D. 60? 60 dias, isso mesmo. O Tribunal de Contas, né, tem essa prerrogativa de elaborar aí, né, fazer a apreciação, né, da palavra, né, usada, e elaborar esse parecer prévio. E aí ele tem Tem 60 do dias. Estado, né, pro governador, os mesmos 60 dias. Também é uma coisa. Uhum. Tem que ficar esperto aí, que as questões que costuma omitir ali do recebimento das contas e coloca 60 dias a partir do início do ano letivo, alguma coisa assim, entendeu? Não tem nada a ver. Uhum. Tem que ser da chegada das contas ao tribunal. Beleza. Mais uma aqui. Em relação à admissão de pessoal, qual das seguintes situações está excluída da apreciação do TCU para fins de registro? Qual que é a exceção, a regra lá para admissão de pessoal? Concessão inicial de aposentadoria ou reforma, contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária, admissão mediante concurso público na administração indireta, ou nomeação para cargo de provimento e comissão. Letra D. É um dos casos, né? Provimento e Ali, quando você comissão. estava falando, até que ficou meio dúbio ali, porque a redação é meio truncada, porque tem um apóstrofo explicativo bem no meio ali da redação, e aí se você lê, parece que as concessões de aposentadoria está excluído também, mas a única coisa que o Tribunal de Contas não aprecia para fim de registro é a nomeação para cargo de provimento e função, né? Porque aí você vai subir lá, aí vai dar para entender o que eu estou falando. Olha lá. Excetuadas as nomeações para cargo de provimento e comissão, bem como a das concessões de aposentadoria. Tá vendo? Parece que está excluindo as aposentadorias, mas não está, entendeu? Excetuadas as nomeações para cargo de provimento e comissão. E aí, fica aqui. Aí, bem como é uma adição das funções, bem como da concessão de aposentadoria, reforma de pensões, aí sim mais uma exclusão, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato concessório. Ou seja, se tiver qualquer modificação posterior das aposentadorias, não é o Tribunal de Contas que aprecia, porque ele só vai em relação ao ato concessório. O que vem depois, né, como as melhorias, não é o tribunal que vai apreciar. Não sei se deu para entender. Deu sim. Bom, Exato. Isso aí. Então, aqui nós respondemos, né? Então, de dado, cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, sendo constitucionalmente ressalvadas do registro obrigatório do TCU. Mais uma, acho que dá para responder essa também, vamos ver. Quando o Tribunal de Contas da União verifica uma ilegalidade em um contrato administrativo, qual é o procedimento correto para a sustação do ato? O ato, o tribunal pode sustar imediatamente, né? Só o contrato que deve ser pelo Congresso Nacional. Letra A. aí não lembro não. Concorda? É a Quando letra tem uma A. ilegalidade no contrato, qual que é o procedimento Ah, não, correto? contrato, ó.
No contrato, ele manda para o Congresso, que o tribunal não tem essa prerrogativa. Agora, no ato sim, ato, que é o que está perguntando, qual é o procedimento correto para a sustação do ato? Ficou esquisita essa redação aí, porque primeiro ele fala contrato e depois o procedimento do ato. É o ato do contrato ou o ato de legalidade, entendeu? Os dois têm ato. Mas Contrato se e for ato. do ato de qualquer agente, ele susta imediatamente e comunica o fato ao Ministério Público. Agora, se for do contrato, ele tem que mandar para o Congresso Nacional, e se o Congresso Nacional ficar inerte, aí sim volta para o tribunal e ele pode decidir a respeito. Seria entendeu? Lá, Aqui, ó. parágrafo No único. caso do contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Então, solicitará de imediato para executar medidas cabíveis. Agora, olha o 10 lá. O 10, a gente tem aqui, ó, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados ao Senado Federal. Então, ele estava falando do contrato mesmo, porque lá não é Ministério Público, né? É Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, nós chegamos, então, né? Dedilhado? D. Daí no estadual seria o que? Assembleia Legislativa? Isso. Sim, Sempre o titular do controle externo é sempre o legislativo, né? Então, se for TCU, é o Congresso Nacional. Se for do estadual, é a Assembleia Legislativa, né? Boa. Exato. Vamos lá, então. Dar uma prosseguida. 72. Comissão mista, né, permanente. Ele vai citar sobre essa comissão mista permanente que fala lá no 166. Então, diante de indícios de despesas não autorizadas, então tem despesas aí, essa irregularidade de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Então, essa comissão mista permanente, diante de indícios aí de despesas, pode, né, solicitar aí uma autoridade aí esse prazo, um prazo de 5 dias para prestar esses esclarecimentos. O parágrafo 1º, não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Então, aqui, a comissão solicita ao tribunal um pronunciamento, caso esses esclarecimentos sejam insuficientes, que foi esse aqui, prestado em 5 dias aí, pela autoridade governamental. Então, é 5 dias a autoridade governamental, 30 dias o tribunal. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional a sua sustação. Então, se o tribunal declarar irregular, né, a comissão aí, se julgar aí que vai ter lesão à economia pública, ele vai propor a sustação, vai propor a quem é o Congresso Nacional a sustação. Vamos lá. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União. Aí, outra informação muito importante. É integrado por 9 ministros. Então, TCU, Tribunal de Contas da União, 9 ministros. Tem sede no Distrito Federal. Quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
exercendo em que couber as atribuições previstas no artigo 96. Então, Tribunal de Contas, 9 ministros. Se eu não me engano, o TCE é 7 conselheiros, né? Não sei Isso. Conselho dos 7. São 7 7 conselheiros. Mas aí fala 9 ministros. Eu acho que é equivalente, né? Só muda o nome. Para Tribunal de Contas da União é ministro. Aí para os TCEs, no caso, os Conselheiros. conselheiros, né? É equivalente, sim. Só é por causa do status da hierarquia, né? Como é federal, vira ministro, e como é estadual, é conselheiro. Boa. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros satisfaçam os seguintes requisitos. Importante também. Para ser ministro do TCU, tem que ter mais de 35 anos e menos de 70. Então, tem que ficar nesse intervalo aí. Tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Tem que ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Tem que ter mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, todas essas regrinhas para você ser ministro do TCU. Que também é importante também. Os ministros do TCU serão escolhidos. Então, vamos lá, como que é dividido? São 9. Então, vamos lá. 1/3, nós temos 3. 3. Vai ser escolhido pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Então, 2 auditores e membros, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e de merecimento. Então, os mais antigos e questão de merecimento lá. Então, a gente tem 3 aí, sendo que 2 tem que ser auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. E os outros 2/3, os outros 6, são Congresso Nacional. Então, dos 9 ministros, eles são escolhidos 3 pelo presidente da República e 6, que é os 2/3 aqui, do Congresso Nacional. Vamos lá. Parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do que? Dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então, Deixa eu fazer um adendo nesse parágrafo, porque para Tribunal de Contas do Estado muda algumas coisinhas aí, né? Primeiro que é o número, né, de conselheiros, que é 7 em vez de 9. Ali, onde fala que os vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas do Estado, é juiz de maior entrância, tá? E aí, lá em cima, onde é a idade, cada tribunal varia um pouco de idade. Tem alguns que já adotaram essas idades de 70 anos, tem alguns ainda que estão em 65 anos, tá? Então, pro de São Paulo, eu não sei, porque eu não estudei ainda de São Paulo, então só fica ligado aí com isso aí. beleza. Então, é isso. Então, os ministros do Tribunal de Contas, então, têm mesmas garantias dos ministros do STJ, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão as normas constantes no artigo 40. Parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, quando em exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Vamos ver se a gente consegue responder mais um. Vamos lá. As decisões do Tribunal de Contas da União que resultem em imputação de débito ou multa possuem qual eficácia jurídica?
eficácia de sentença judicial transitada em julgado, dependem de homologação pelo Congresso Nacional para serem cobradas, são meras recomendações ao órgão de origem responsável, eficácia de título executivo. Título executivo. Exatamente. Apesar de ser título executivo, ele não tem a prerrogativa de cobrança, é só de título mesmo. Cobrança é juiz, né? Judicial. Fala o que é esse título executivo? Confere força executiva a essas decisões. Então, meio que tem uma ordem ali, né? Então, aí ele permite a cobrança judicial, Isso. sem necessidade de rediscutir o mérito da dívida. Importante distinguir isso aí, que ele não faz a cobrança, né? Ele gera um título, que esse título pode ser cobrado judicialmente. É isso que quer dizer esse parágrafo. Uhum. As questões se pegam nisso, né? Tribunal de Contas da União é integrado por quantos ministros e qual a idade máxima? Tá fácil essa. Nove, 9. 70. Tá de máximo é 70. Idade máxima é 70. E quantos ministros? 9. 9 ministros. Um terço. Opa. E aí? O que deu aqui? Deu menos de... eu coloquei errado, né? Eu falei assim, 70 anos aqui. 9 ministros e menos de 70 anos. Beleza. É que acima de 75 anos, pela Constituição, não pode trabalhar. Então, se ele está com 75 anos, vai poder trabalhar. Né? Então, É que tem que ver, porque foi emendado em 2022 essa nova idade. Tem que ver qual que era a idade anterior, tá? Se eu não me engano, era para ser 65. Igual tá aí na letra B. Foi alterado Aí, mesmo, é verdade. isso, aí na emenda de 2022 aumentaram para 70. Eu até falei, né, cara? Antes era 65 anos de idade mesmo. Isso aí. Tem até que tomar cuidado, tem vídeo mais antigo do YouTube que fala que é 65 E anos. alguns Porque tribunais de contas, né, de estaduais, ainda não atualizaram. Então tem tribunal que ainda é 65. Ou tinha, pelo menos, né? Até ano passado tinha, agora não sei mais. E a distribuição agora. Como que é feita a escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União? Letra A. o presidente. Um terço presidente e 2/3 do Senado, do Congresso, na verdade. São 9. Então, 3 é presidente da República e os 6 Congresso Nacional, que é os 2 terços, né? Por simetria, né? O Tribunal de Contas do Estado também é 1/3 do governador e 2/3 da Assembleia. Mas, como vai dar 7, aí fica... Seria 2, né? Se contabilizar os 6. Não dá, né? Fazer, né? Proporcional para 7, né? Então, beleza. Vamos lá, voltar lá. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada, falando sobre controle interno. Controle interno. Com qual finalidade? Qual a finalidade do controle interno? Basicamente é isso. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Tá? Então, legalidade, avaliar resultados, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E 4, apoiar o controle externo,
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Esse aí é um dos que mais cai. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena o quê? De responsabilidade solidária. Solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, qualquer cidadão pode ser parte legítima de uma denúncia. Beleza. Aqui no 75 ele só cita os estados e municípios, apesar de não estar no meu, ele fala que as normas estabelecidas nessa seção aplica no que couber, que é a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados, Distrito Federal, bem como os tribunais de contas e conselhos de contas dos municípios. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos. Serão integrados aqui, aí ele cita, por 7 conselheiros. Seria um TCE da vida, ou um TCM, caso o município tenha um Tribunal de Contas Municipal. Esse trecho aí, cara, é o que tem que salvar na cabeça, na tatuagem, o que você quiser. Inclusive, foi um dos tópicos da discursiva do TCE Minas. É o que mais cai é um dos artigos, dos parágrafos e dos incisos que mais cai em prova, é esses aí. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e o que vem depois aí nos parágrafos também. Esse trecho aqui é um dos mais importantes que tem quando fala de Tribunal de Contas. Para fechar, qual a consequência para o responsável pelo controle interno, que ao tomar conhecimento de uma irregularidade, não der ciência ao TCU? Solidária. É a responsabilidade solidária. Discursivo do TCE Minas. Cada um com seus BO. Não, mas na verdade aqui essa parte aí é foda, porque é o seguinte, se o cara tá fazendo uma auditoria lá, tomou ciência da irregularidade e não reportou, não passou para frente, na hora que a casa cair, cai junto de quem sabia que estava acontecendo irregularidade e não denunciou. Assim. É igual formação de quadrilha. 9. Tem a parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Louco, tá? Isso daí é plágio, hein? Copiou a minha questão? É verdade. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato. Nossa, plágio. Exatamente igual. E a última, de acordo com 75, quantos conselheiros integram os tribunais de contas dos estados? Cada de prova também. Os estados são o conselho do 7. É igual o júri. Igual o júri, tem 7 no conselho. São 21 horas. Eu mandei no chat uma pesquisa rápida que eu fiz aí, a quantidade que o governador indica, a Lesp também, no caso de São Paulo, né? Para compor o 7 do conselho. Mas é uma pesquisa rápida, então, ver se é isso mesmo, né? É isso aí mesmo. Para estadual é isso aí mesmo. O governador indica só um. E aí entra também o negócio lá do quinto constitucional, que tem que ter um auditor de carreira, que é indicado pela OAB e tal, não sei o quê. Tem tudo uma putaria por trás. Beleza. Então é isso aí, minha parte. Tá certo. Agora, obrigado, Gabriel. Agora, acho que até 9h30 a gente consegue fazer alguma coisinha, não consegue, Gustavo? Sobre tribunais de contas,
Funções, natureza jurídica, eficácia das decisões. Vou rapidão aqui, aham. Não, se sobrar alguma coisa, a gente deixa para semana que vem, daí não tem problema. Aqui, eu deixei meio esquematizado aqui, vou meio direto ao ponto. Porque daí ainda Tá, falta a parte da Tainara, que vai ficar para semana que vem, né? tá aparecendo na tela aí? Para mim sumir, Sim, está. tá? Então, beleza. Eu Sim. vou seguir direto aqui. Se qualquer coisa sumir, alguma coisa, vocês falam aí. Tribunais de Contas, né? A minha parte é as funções, a natureza jurídica e eu coloquei aqui força da caneta, né? Mas é a eficácia dos títulos executivos, né? Nós temos aqui a natureza jurídica e a vinculação. O artigo 71 no caput fala que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Assegura aos ministros as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos ministros do STJ. Isso implica que o quê? O Tribunal de Contas é um órgão de extração constitucional, de natureza administrativa, dotado de independência e autonomia financeira, funcional, administrativa, e atua no auxílio ao legislativo, mas possui competências originárias e não existe hierarquia entre o legislativo e o Tribunal de Contas, né? Algumas pegadinhas, né? Afirmará que o Tribunal de Contas é subordinado ao legislativo ou que, por ter tribunal, integra o judiciário. Isso aqui foi um debate por muitos anos, né? Até chegar a uma pacificação pelo STF, né? Que uns falavam que fazia parte do judiciário, outros falavam que fazia parte do legislativo. E a conclusão hoje é que é um órgão sui generis, né? E não integra nem judiciário e nem legislativo. A função, né, auxiliar não é ser subordinado. Ter tribunal não faz judiciário. É um órgão autônomo fora da estrutura dos três poderes. Funções clássicas, né? Agora vamos lá pelo o que interessa. Função fiscalizadora, né? Realizar inspeções, auditorias in loco, é a mão na massa para achar falhas. Função consultiva, apreciar as contas do presidente da República mediante parecer prévio. O Tribunal de Contas não decide, apenas opina tecnicamente. Isso aqui cai muito essa função consultiva, né? Porque é sobre o parecer prévio, né? Nas contas dos ordenadores de despesas, é a função judicante, né? Radar, pegadinha suprema. A assertiva dirá: compete ao TCU julgar as contas do presidente da República. É falso que o TCU não julga, ele apenas emite um parecer prévio no prazo de 60 dias de chegada das contas do tribunal, e a competência política de julgamento é exclusivamente do Congresso Nacional. A função judicante, né, que é julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. O tribunal julga contas de gestão, gera coisa julgada administrativa, mas não exclui a apreciação do Poder Judiciário por vícios formais. Ou seja, o Judiciário não entra no mérito da decisão, mas ele pode fazer o controle de legalidade dos atos do tribunal. A banca tenta derrubar, afirmando que o Tribunal de Contas exerce jurisdição no sentido judicial e faz coisa julgada material. Isso aqui é o que tem caído muito nos últimos concursos do Sebrasp, né? Porque a função judicante, apesar de ser função judicante, ela é do mérito administrativo. E o judiciário pode anular as decisões por ilegalidade, mas não pode entrar no mérito, tá? Força da caneta, que é a eficácia executiva, né? As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título extrajudicial.
A condenação do tribunal já nasce com presunção de liquidez e certeza, pula-se a fase do conhecimento na justiça. Ou seja, o título já sai pronto para cobrança. A banca troca extrajudicial por título executivo judicial. Afirmam que o próprio TCU ou o Ministério Público de Contas executa a multa. Errado. Quem ajuiza a execução é a AGU, né, ou a Advocacia Pública. Aqui que eu queria chegar naquele ponto lá que eu comentei antes. E o TCU, né, ele emite o título pronto para cobrança. Porém, ele não tem função, ele não tem essa a prerrogativa de executar a multa, né? Quer dizer, de ajuizar, né, a execução. A execução é da AGU. Intervenção direta, né? Aqui naquela parte de atos e contratos, né? O ato administrativo, por exemplo, uma portaria irregular ou edital viciado, o Tribunal de Contas pode sustar diretamente. Em se falando de contrato, né? A exemplo, uma obra pública já assinada, que ela já está em execução, o Tribunal de Contas não pode sustar de ofício. Ele comunica ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional que susta. Sustar significa o quê? Oi? Sustar significa o quê? Sustar é interromper, né? Ah, sim. Ou seja, quando é um ato administrativo, ele pode interromper diretamente aquele ato, e quando é um contrato, ele não pode diretamente interromper aquele contrato. Ele pode fazer a comunicação, não só pode, como deve, né, fazer a comunicação ao Congresso Nacional, e o Congresso é que vai interromper aquele contrato. E aí tem aquele peguinha lá, que é mediante a inércia, né, do Congresso Nacional. Caso ele não fique enrolando lá e não interrompa, né, o contrato, se eu não me engano, por um prazo de 90 dias, aí o Tribunal de Contas pode decidir a respeito. Verificada a irregularidade grave em contrato, o TCU poderá determinar a sua sustação imediata. Errado, né? Falou em contrato, quem susta é o Congresso Nacional. Um checklist, né? TCU é autônomo, auxilia e não se subordina ao Legislativo. Contas do presidente apenas opina para ser prévio de 60 dias. A decisão de contas é administrativa. O judiciário anula falhas normais e não entra no mérito. Débito e multa é título extrajudicial. O Tribunal de Contas não cobra. A AGU é que executa a cobrança. Ele susta ato diretamente, mas o sustar contrato é o Congresso Nacional. Agora vamos entrar aqui em algumas outras funções que frequentemente é cobrada em prova. Uma mesma atividade pode ser simultaneamente enquadrada em mais de uma função. As engrenagens giram juntas para o aprimoramento da gestão pública. Nós temos aqui a função fiscalizadora, né, que consiste nos mecanismos adotados para verificar a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades e avaliar o desempenho da administração. É a engrenagem principal que movimenta as demais. O ponto de atenção é que atos de registro de pessoal, embora haja divergência doutrinária, o STF considera o registro pessoal um ato complexo. Portanto, o TCU atua de forma fiscalizatória, participando do ato, não apenas como mero consultor. Ato complexo é aquele que precisa de 2 órgãos para realizar um ato, né? Função consultiva, que é a emissão de opiniões técnicas e a resposta às dúvidas suscitadas sobre a aplicação de dispostos legais concernentes a matérias de competência do tribunal. Como ela se manifesta? Através do parecer prévio sobre as contas do chefe do executivo, presidentes e governadores, um parecer conclusivo sobre as despesas não autorizadas e respostas às consultas formuladas por jurisdicionados. Isso aqui também vem caindo muito,
porque é uma parte que envolve o controle social, né? Porque os jurisdicionados formulam consultas. Um ponto que deve ser levado em consideração é essa caixinha aqui que está despencando em prova. É indispensável saber isso aqui. Cuidado com o caráter vinculante. O parecer prévio, pontos de governo, é meramente opinativo e não vincula o legislativo. No entanto, o parecer emitido em resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento de tese. O que é o pré-julgamento de tese? Ele não julga o fato concreto, né? Ou seja, chega uma situação lá, o tribunal se manifesta em detrimento ao que está escrito na lei. Ele não vai julgar aquele caso se ele está de acordo, se ele está certo ou se ele está errado. Por exemplo, você formula uma pergunta para o Tribunal de Contas a respeito de uma licitação lá que você está participando e você quer que o tribunal fale se está certo ou se está errado aquele contrato que você está. Ele não vai opinar sobre o seu contrato. Ele só vai fazer o pré-julgamento da tese, ou seja, qual trecho da norma ou qual é o ponto de vista do tribunal a respeito do que está se tratando o seu contrato lá. Ou seja, ele não julga, porque quem julga caso concreto é somente o judiciário, tá? Função judicante, que é quando ocorre que o Tribunal de Contas julga contas dos administradores, né? Julgamento de contas anuais de administradores, ordenadores de despesa, julgamento de tomadas de contas especiais, que é o dano ao erário, né? Falso cognato, que é julgamento administrativo, TCU, avaliação técnica das contas, não faz coisa julgada, material em sentido estrito. O TCU não pertence ao Poder Judiciário, foi o que eu falei agora ali, né? E a função jurisdicional exclusiva aplica-se à lei ao caso concreto de forma definitiva, coisa julgada. Ou seja, julgamento judicial somente por judiciário. Julgamento administrativo, competência do TCU. Função sancionadora. Aplicação de penalidades, né? Responsável em caso de ilegalidade ou irregularidade de conta. Exige previsão em lei, mais ampla defesa. Multa proporcional ao dano, inabilitação para cargos em comissão e inidoneidade para licitações. Aqui é um ponto de atenção, porque ele se confunde aí com a lei de improbidade administrativa, tá? O que não é sanção? Ressarcimento ao erário é responsabilidade civil, recomposição e não sanção. Afastamento temporário, indisponibilidade de bens são medidas cautelares preventivas e também não são sanções punitivas. Função corretiva, que é o poder-dever de determinar a correção de ilegalidades identificadas para o exato cumprimento da lei. O que o tribunal faz, né? Quando ele encontra ali ilegalidades ou irregularidades e que possam ser sanáveis, né? Assina um prazo para adoção de providências, sustação de atos administrativos irregulares e determinação de caráter obrigatório. Ponto de atenção, o TCU não anula e não revoga atos administrativos, isso cabe à própria administração ou ao judiciário, né? O TCU assina um prazo para que o próprio órgão anule. Atenção, a sustação de contratos compete primeiramente ao Congresso Nacional e não ao TCU. Função informativa é prestar informações sobre fiscalização e auditoria aos demais poderes e à sociedade. Relatórios trimestrais e anuais ao Congresso e Assembleia, representação aos poderes de competência sobre abusos, envio de listas de gestores com contas rejeitadas à Justiça Eleitoral. Aqui tem que ficar também claro que o Tribunal de Contas não declara inegibilidade. Isso aí é um julgamento do STF, é uma jurisprudência, né? Porque o Tribunal de Contas não
pode exercer função dentro da esfera eleitoral. Ou seja, ele pode julgar as contas e dá-las como rejeitadas, porém, cabe à Justiça Eleitoral declarar a inegibilidade, né, conforme a lei da ficha limpa. Ponto de atenção, caráter preventivo, né? O alerta emitido pelo TCU quando as despesas com o pessoal ultrapassam 90% do limite da LRF é um ato de função informativa, que age como cautelar para evitar infrações fiscais graves. É aquela função que determina a lei complementar da lei de responsabilidade fiscal, que quando os entes, né, ultrapassem 90% da despesa com do limite com a despesa com o pessoal, o Tribunal de Contas é obrigado a emitir um alerta. E esse alerta tem uma função informativa, ou seja, é meramente cautelar. O próprio ente é que tem que tomar as devidas medidas. Função normativa. Competência para expedir atos de instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e organização de seus processos, né? Aprovação do regimento interno, instruções sobre como devem ser realizadas as prestações de contas e fixação dos coeficientes, né, de fundo de participação dos estados e fundo de participação do município. Ou seja, é o Tribunal de Contas que faz o coeficiente que vai ser da distribuição daqueles fundos arrecadados de participação dos estados e do município, né? Ponto de atenção, limite de jurisdição. O poder regulamentar do TCU vincula seus jurisdicionados nas matérias de controle, mas não pode extrapolar sua competência constitucional nem inovar na ordem jurídica de forma autônoma, ou seja, ele não cria leis, né? A função normativa do TCU e dos TCS é meramente de matérias de organização de seus processos e de instruções normativas de interpretação de leis, e não de criação de leis. Ou seja, ele não pode inovar em matéria legislativa. Função da ouvidoria, que é o canal efetivo de controle de avaliação da gestão pública que recebe processos de comunicações da sociedade. Recebimento de denúncias e representações de cidadãos, servidores e do controle interno. Encaminhamento e acompanhamento de averiguações internas. Ponto de atenção, o gatilho. A ouvidoria raramente atua isolada. O recebimento de uma denúncia bem fundamentada que geralmente aciona a engrenagem da função fiscalizadora para iniciar uma inspeção. Ou seja, é um órgão de repasse, né? Aqui temos uma reação em cadeia, né? Que é gatilho. O cidadão vai lá e faz a denúncia, o TCU realiza a inspeção e confirma. Houve sobrepreço. Ele ativa a função fiscalizadora. O próximo passo, o TCU determina a sustação do ato irregular e assina prazo para que ele seja regularizado. A função corretiva. E o próximo passo, o TCU julga as contas irregulares na sua função judicante e aplica a multa ao gestor, sua função sancionadora. Aqui tem uma matrizinha, né, da função consultiva, corretiva, judicante, aqui com alguns exemplos, né? O resultado, né? Tem que lembrar sempre que a missão institucional é levar a administração pública à eficiência, né, à eficácia, efetividade, resultado agregado de todas as outras, né, instrumentos específicos aqui, cartilhas, manuais, seminários, emissão de recomendações, né, e a sanção, né, para servir de caráter pedagógico também. Aqui temos aqui algumas outras resumo, né? Tem mais um pouco aqui do que a gente já falou, né? Função clássica dos tribunais. Aqui tem um item que eu achei importante falar, que é, além competência do controle judicial, as decisões do TCU submetem-se ao controle realizado pelo próprio tribunal.
em especial por meio dos recursos constantes na lei orgânica. Uma vez que não configura coisa julgada material, as decisões do tribunal podem ser impugnadas judicialmente mediante mandado de segurança, quando houver violação a direito líquido e certo do jurisdicionado. Isso aqui já é uma questão mais barra pesada, mas os tribunais de contas estão vindo cada vez mais pegado mesmo, né, por causa da concorrência, as notas estão subindo muito, então a tendência das provas é vir mais difícil. Também pode ser utilizados outros remédios constitucionais quando cabíveis, né? O STF, mandado de segurança, habeas corpus, da data e mandados de injunção contra atos ou omissões do TCU. Então, mandado de segurança e habeas data contra decisões de demais tribunais e contra as estaduais e distritais, conforme previsto. Então, pode ser utilizado aí os instrumentos para contra decisões do TCU, TCE. Aqui está um pouco da eficácia lá. Aqui um pouco do paradoxo que eu falei, né? E o TCU emite a multa, mas quem cobra, né, é a AGU. Um pouco da divisa aqui. Mais um ponto importante. Cortes de conta que impõem condenação patrimonial ao responsável por irregularidades no uso dos bens públicos têm eficácia de título executivo. Contudo, não podem ser executadas por iniciativa própria do Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do Ministério Público que atua perante ele. A ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto. Isso aqui é um julgado do STF, onde ele falava por que o Tribunal de Contas não pode fazer a cobrança do próprio título executivo, né? E a ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores. No caso do TCU, é a AGU. No caso dos tribunais de contas estaduais, seria a AGE. Aqui tem exceção dos contratos, matriz, tá? Revisãozinha de véspera. Aqui tem um pouco mais das coisas. Vou fazer só uma questãozinha aqui. O Tribunal de Contas é competente para julgar as contas das unidades integrantes dos poderes públicos estadual, municipal e das entidades do terceiro setor, formalmente legitimadas para prestar serviço público à sociedade. E aí? Tá certo ou tá errado isso aqui? Na minha visão de leigo estaria certo, mas eu sei que tem pegadinha, né? Pegadinha? Deve ter. Poxa, sumiu minha tela aqui. Não sumiu para vocês não, né? Não, tá normal. Então, realmente tem uma pegadinha aqui, né? E essa questão eu trouxe para vocês mostrar como que é o suco do Sebrasp. Por quê? Aparentemente é uma questão certa. Se eu ler aqui, não tem problema na questão. Mas olha aqui. Competente para julgar as contas das unidades integrantes dos poderes públicos. E aqui é que está o erro. Não é das unidades. É dos administradores. É das pessoas que administram, não do órgão em si. Ó. É que não se julgam as contas das unidades, órgãos e entidades, mas sim dos administradores e demais responsáveis das unidades. Você viu que a questão maléfica? Quem presta contas é a pessoa física do gestor. É ele que tem as contas julgadas. Quem recebe quitação ou é condenado em débito ou irá pagar uma multa e etc. Questão boa essa. Aqui, ó. Outro possível erro que a banca poderia ter pensado é o seguinte: a lei fala em entidades do terceiro setor e outras qualificadas na forma da lei para prestação de serviço público.
A questão fala em entidades formalmente legitimadas. Alguém pode imaginar que há um erro em não mencionar que ela deve estar na forma da lei. Então, uma questãozinha bem punk aí. Outra. Você vê, ó, Tribunal do Rio Grande do Norte, vou fazer ele agora, mês que vem. Um provinha de 2015, como que veio pancada. Não pode, o Tribunal de Contas não pode sustar previamente a execução de contratos, uma vez que isso compete ao Poder Legislativo, mas pode determinar a suspensão dessa execução diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio público. E aí? Não, pelo que você falou, contrato é legislativo, né? Então, ó, o Tribunal de Contas não pode sustar previamente a execução de contratos. Isso. Daí compete ao Aqui tá legislativo, ok. né? Aqui tá ok, né? Uma vez que isso Eu não compete ao vi, Poder eu não lembro de você Legislativo, ter falado exceção. Então, para mim, é mas contrato é pode legislativo, determinar a né? suspensão dessa execução, ó, pode determinar a suspensão dessa execução diante da iminência de grave lesão, difícil reparação ao patrimônio público. A Mas questão está certinha. sustar e suspender não é equivalente? Não, determinar. Né? Ele determina a suspensão da execução diante da iminência, ou seja, não é a sustação, é a suspensão, é temporário isso, né? Até que se resolva o grave, a iminência da grave lesão, né? Aqui é um julgamento do STF, ó. Eu vou ler para vocês aqui, ó, para ficar bem fixo isso na mente, que é os pontos que hoje vem as bancas cobrando, hein? Inclusive no Tribunal de Contas de São Paulo, é isso aqui que vai estar na prova, cara. É STF julgado, porque o resto desses artigos aí é muito batido. Olha lá. Controle externo, né? Cargo tributaral. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exatamente cumprimento da lei. Sustar, se não atendida a execução do ato, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará ao Poder Executivo. O STF reconheceu, com base na teoria dos poderes implícitos, a possibilidade deste órgão de controle, no exercício de suas competências constitucionais, determinar medidas cautelares. Aqui é que está o pulo da questão, tá? Porque pela Constituição, né, na letra da lei fria, o Tribunal de Contas não poderia fazer essa É jurisprudência, suspensão né? temporária do contrato. Uhum. Mas em um julgado de tese que o STF reconheceu quando, mediante ali uma iminência de uma grave lesão ao patrimônio público, a suspensão, a paralisação dos procedimentos licitatórios, concursos públicos, etc. Entendeu? Uhum. Então, é um... Guarde, se a questão estiver perguntando de acordo com o artigo 71, ele não pode fazer essa intervenção autônoma, né? Mas, de acordo com o julgado da STF, né? Se for uma lesão grave, ele pode sim suspender cautelarmente esse contrato. Olha lá, o Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar, examinar editais de licitação publicados e, nos termos do artigo 276 do seu regimento, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão erária e garantir a efetividade de suas decisões. Então, ficou bem claro aí, né? Uhum. Mais Tem mais quantas questões? Só Não, pra... vamos fazer só mais essa aqui para encerrar. Mais uma? Compete ao Tudo bem. TCE sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. Comunicada a decisão à Assembleia Legislativa. Compete ao TCE Não, sustar. é como você falou, né? O ato e o contrato,
Não dá pra Exato, juntar os dois, né? aqui que barrou a questão, né, lá. Se falasse só do ato, estava certo, mas como ele embolou o contrato junto aqui, tornou a assertiva errada. Então é isso aí. Da minha parte, o meu slide tinha mais algumas questãozinhas aqui, mas quase que zeramos. Fechou. Muito bom. Muito bom o slide, inclusive, né? Obrigado aí, Gustavo. Valeu. Se alguém Aí, que tiver alguma dúvida, quiser mandar no privado lá, fica à vontade. beleza, Valeu. obrigado aí. Obrigado, Obrigado, Gustavo. pessoal. Daí, semana que vem, a gente continua aí mais Fechou. Até os pontos. mais. Como essa foto da parte da Tainara, né? Que é a parte de accountability, né? A contabilidade, essa parte aí. E daí a gente pode emendar também, a gente vai conversando lá sobre auditoria governamental, que é mais um tópico que caiu do último TCE São Paulo, né? A gente conversa lá. Tá certo? Beleza. Então, boa noite, obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Hoje tem uma Boa galera boa noite. aqui, hein? Show de Boa bola. noite.